Agenda, onde discutiremos sobre relações entre a China e os Estados Unidos, com a presença de alguns convidados especiais. São eles: a antropóloga Fernanda, a economista Ide, a socióloga Monique e o jornalista Hugo. Bom, sabemos que a maioria dos analistas caracteriza as atuais relações sino-americanas como complexas e multifacetadas. Os Estados Unidos e a República Popular da China normalmente não são aliados nem inimigos. O governo dos Estados Unidos e as suas instituições militares não consideram a China como adversário, mas como concorrente em algumas áreas e em outras parceiros. E D, o que você acha dessa relação? Olá, boa noite, Leandro, e boa noite aos telespectadores. Atualmente, a maior potência mundial é os Estados Unidos, e a economia que vem mais crescendo é a China. Ambas têm uma relação harmoniosa, mesmo que gera uma certa desconfiança em relação ao foco de tensão. Essa harmonia reflete a forte dependência recíproca dos países? Sim, pois os Estados Unidos dependem da mão de obra barata e outros recursos que a China oferece. E também a China depende dos investimentos norte-americanos que vem proporcionando o crescimento econômico do país. Tanto os países desenvolvidos como os Estados Unidos, quanto subdesenvolvidos como o Brasil, importam grandes quantidades de produtos chineses. Hugo, você que vai muitos desses países em seu trabalho, o que tem percebido na relação entre os Estados Unidos e a China? Boa noite a todos. Bom, como você me disse, eu viajo a todos esses países. E exatamente nesse contexto é perceptível o início de uma possível divergência, pois as transações comerciais têm ocasionado um superávit de aproximadamente 200 milhões de dólares, mas por outro lado, a balança comercial norte-americana fica com saldo negativo. Agora, resta saber até quando a economia irá suportar o déficit comercial. Esses fatos afirmam que os interesses econômicos sempre colocam em foco a supremacia geopolítica mundial, no qual os países adotam medidas protecionistas, temendo perder a sua hegemonia. Agora faremos uma pequena pausa para o nosso intervalo comercial e voltaremos em instantes. Voltando ao nosso intervalo, vamos dar continuidade ao debate. Monique, como a população desses dois países se encaixa a partir dessas relações? Boa noite a todos. Olha, a população da China é a maior do mundo e a dos Estados Unidos é a terceira maior, apenas atrás da Índia. Ambos os países são consumidores de automóveis e petróleo, mas também são grandes emissores, os maiores nesse caso, dos gases do efeito estufa. Pode-se dizer assim que eles estão em equilíbrio em alguns aspectos. E você, Fernanda, o que acha das relações da República Popular da China com os Estados Unidos? Têm sido geralmente estáveis? Olá, boa noite. Sim, mas com algum período de tensão, principalmente após a dissolução da União Soviética, que removeu um inimigo em comum e deu início ao mundo caracterizado pelo domínio norte-americano. Também há preocupações relativas sobre os direitos humanos na política da República Popular da China e ao Estatuto Político de Taiwan. São parceiros comuns, importantes e têm interesses comuns na prevenção e repressão do terrorismo e na proliferação nuclear. Caros colegas, o relacionamento sino-americano é descrito por líderes e acadêmicos como a relação bilateral mais importante do mundo do século XXI. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Monique, nos diga mais sobre esses países. A
A China é um país cuja população é avaliada em 1,3 bilhão de pessoas e possui uma taxa de crescimento de 0,6%, o que gera uma forte preocupação a respeito do crescimento populacional e levou o governo a implantar o controle de natalidade. Também é perceptível um desequilíbrio entre os sexos, visto que há uma preferência chinesa em relação aos meninos. Já em relação aos Estados Unidos, eles são uma das nações mais multiculturais do mundo e étnicas também, cujo é produto de uma forte migração vinda de muitos outros países. Isso é verdade, Monique, pois os afro-americanos constituem uma parcela de cerca de 12,9% da população americana. Os maiores grupos étnicos europeus são compostos por alemães, que compõem 15,2% da população, juntamente com irlandeses, ingleses, italianos, escandinavos, poloneses e franceses. Os brancos eles compõem 77,% da população americana. Realmente, os Estados Unidos são um país bastante urbanizado. Isso é verdade, já que 80% da população americana vive nos centros urbanos. Sim, claro, o que acaba refletindo na economia do país, possuindo baixas taxas de desigualdade e inflação, apesar de nos últimos anos estar enfrentando um grande déficit, tanto na balança comercial como no orçamento do governo. Agora vamos para mais um intervalo comercial e logo em seguida voltaremos para o nosso último bloco do programa. Um pé acima do comum e não está achando nenhuma loja da capital, vá até a Avenida JK e passe nas balsas havaianas. Lá você encontrará o que precisa. Retomando o nosso debate, Monique, e qual fica os aspectos como a taxa de alfabetização, o IDH, a expectativa de vida, entre outros, nesses países? Na China, a expectativa de vida é de 71 anos para homens e 75 anos para mulheres. Cerca de 90% da população é alfabetizada e a taxa de mortalidade é de 22 mortes para 1.000 nascimentos. O IDH chinês é de 0,687 e ocupa a 101ª posição no ranking mundial, possuindo assim um crescimento econômico considerável. A economia dos Estados Unidos é a maior mundialmente, tendo um PIB de 14,7 trilhões de dólares, isso em 2010. É 3 vezes maior do que o PIB da segunda, que é a China, que é apenas de 5,8 trilhões de dólares. O IDH dos Estados Unidos é de 0,987, ocupando assim o 3º lugar no ranking mundial. Possui altas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade e imigração constante. Hugo, nos diga sobre os aspectos políticos dos Estados Unidos. Bom, Leandro, os Estados Unidos formam uma república federal presidencialista. A política dos Estados Unidos baseia-se sobre um sistema de 2 partidos pela maior parte de sua história, vinculados ao Partido Republicano e ao Partido Democrata. Os primeiros são mais conservadores do ponto de vista político, institucional, da moral e dos costumes. Já o segundo possui maior preocupação com relação aos problemas sociais e aos direitos humanos. Fernanda, o que você sabe sobre o governo chinês? Bom, o governo chinês tem sido considerado como autoritário, comunista e socialista, com várias restrições em várias áreas, principalmente em relação às liberdades de imprensa, ao movimento, à reunião, ao direito reprodutivo e à religião, sem falar nos obstáculos para o livre acesso à internet. A China é vista como um dos países de menor liberdade de imprensa, comum à repressão, à censura e às manifestações. Agora, Ide, nos diga algo sobre a economia desses 2 países. A partir da década de 70, a economia chinesa passou de ser um sistema centralizado e fechado para um comércio internacional voltado ao mercado, principalmente com investimentos no setor privado, juntamente com o mercado de economia social. Já os Estados Unidos têm uma economia misto-capitalista,
que é abastecida por recursos naturais abundantes e uma infraestrutura bem desenvolvida pela alta produtividade. E em relação à cultura dos mesmos, alguém tem algo a declarar? Bom, em minhas pesquisas sobre a China, em relação aos grupos étnicos, eu vi que o maior de todos é o Han, que constitui aproximadamente 91,5% da população chinesa. Mas também existem outros, como o Zhang, o Manchu, Miao, tibetano, coreano, entre outros. Na China, são 7 dialetos principais e vários subdialetos também, sendo o principal, ou melhor dizendo, o predominante, o mandarim, falado por cerca de 70% da população. E quanto à religião, na China, a maioria é ateísta, mas também são praticados o taoísmo tradicional, o confucionismo e o budismo. A cultura estadunidense aqui exerce mais influência no mundo atualmente, principalmente após a ascensão do país ao posto de potência mundial. E isso é verdade, pois a partir da Segunda Guerra Mundial, seus filmes, músicas, programas de televisão, esportes, tecnologias, artes, moda, ciência e até mesmo o estilo de vida viraram referências fundamentais em todos os países. Bom, pessoal, vimos que embora existam algumas tensões nas relações sino-americanas, também há muitos fatores de estabilização. Aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais de cada país foram também induzidos nessas relações, gerando harmonia e conflitos ao longo do tempo. Espero que tenham gostado do Informporta de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Bom, gostaríamos de agradecer pela oportunidade que a senhora nos deu de realizar esse trabalho. Queremos dizer que adoramos a experiência, claro, nos divertimos então no meio dos bastidores, mas valeu muito a pena. Queremos agradecer também, sobretudo por esse ano que a senhora passou pela gente, por todos os conteúdos selecionados, e queríamos dizer que foi de grande importância pra gente, que a gente vai levar pelo resto das nossas vidas enquanto profissionais. Agradecemos por tudo, peçamos desculpas por qualquer coisa e que a gente espera ter a amizade da senhora pra sempre, tá? Enfim, é isso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de realizar esse trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.